Jeremias capítulo 13. Jeremias capítulo 13 a seguir. Glória a Deus, chegando com mais conteúdo da palavra de Deus nesse dia. Já peço para você deixar o seu joinha, se possível o seu comentário, né? Já convido também você para ficar até o final do conteúdo, a gente vai estar orando. Aleluia. Só lembrando os irmãos que eu estou um pouco gripado, irmãos, mas isso não vai impedir a gente estar trazendo a palavra de Deus, não. Também desde já eu já te faço um apelo, você que não é crente, você que não é cristão ainda, aleluia, você que ainda nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Então vamos para a palavra de Deus, que se encontra em Jeremias capítulo 13 a seguir. Só lembrando que eu estou um pouco gripado, tá, irmãos? Mas vamos para a palavra de Deus nesse dia. Assim me disse o Senhor: vai e compra-te um cinto de linho e põe sobre os seus lombos, mas não metas na água. Aleluia. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Aleluia. Então me veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazem sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates, e esconde ali na fenda de uma rocha. Fui, pois, e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E passado muitos dias, me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. Então fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar aonde havia escondido, e eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: aleluia. Assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a grande soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminham segundo a teimosia do seu coração e que anda após deuses alheios para o servir e para os adorar, será tal como esse cinto, que para nada presta. Pois, assim como se liga o cinto aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e por nome e por louvor e por glória, mas não quiseram ouvir. Aleluia. Pelo que lhes dirás essa palavra: assim diz o Senhor Deus de Israel, todo o odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: acaso não sabemos nós muito bem que todo o odre se encherá de vinho? Aleluia. Então lhe dirás: assim diz o Senhor, eis que eu enchi de embriaguez a todos os habitantes dessa terra, mesmo aos reis que assentam sobre o trono de Davi, e ao sacerdote, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém.
e atirar os senhos contra os outros, mesmo os pais juntamente com os filhos. Diz o Senhor: não terei pena e nem terei deles compaixão, para não os destruir. Aleluia. Glória a Deus. Escutai-vos, inclinai os ouvidos, não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós-nos, ele amou de intensas trevas e a reduz à profunda escuridão. Mas se não ouvirdes, a minha alma chorará em oculto, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os meus olhos, e se desfarão em lágrimas, porque o rebanho do Senhor se vai levado cativo. O Senhor. Aleluia. Dize ao rei e à rainha mãe: humilhai-vos, sentai-vos no chão, porque de vossas cabeças já caiu a coroa de vossa glória. As cidades do Negende estão fechadas, e não há quem as abra. Todos o Judá é levado cativo, sim, inteiramente cativo. Levantai os vossos olhos e vedes que vem do norte. Onde está o rebanho que se deu, o teu lindo rebanho? Aleluia. O que dirás quando ele puser sobre ti com cabeça os que ensinaste a serem teus amigos? Não te tomarão as dores como as de uma mulher que está de parto? O Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Se disseres no teu coração, porque me sobrevieram essas coisas, pela multidão das tuas iniquidades se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violências. Aleluia. Aleluia. Pode o etíope mudar sua pele, ou o leopardo as suas malhas? Então podereis também vós fazer o bem, habituados que estáis a fazer o mal. Pelo que os espalharei como restolho que passa arrebatado pelo vento do deserto. Oh, aleluia. Esta é a tua sorte, a porção que te é medida por mim, diz o Senhor, porque te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Aleluia. Irmãos, então vimos aqui que a mentira não presta. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Assim também eu levantarei suas fraldas sobre o teu rosto e aparecerá a tua ignorância. Aleluia. Vou repetir isso aqui. Assim também eu levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto e aparecerá a sua ignomínia. Aleluia. Os teus adultérios e os teus
rinchos e a enormidade da tua prostituição. Estas abominações tuas, eu as tenho visto sobre os outeiros do campo. Ai de ti, Jerusalém, até quando não te purificarás? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esse aqui foi o capítulo 13, vamos para o capítulo 14, tá bom? Vimos aqui, que tantas pessoas até que ainda adulteram, aleluia. A gente está mostrando que é pecado, aleluia, adultérios, aleluia, glória a Deus, que Jesus tenha, misericórdia, aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus está aqui, irmãos, aleluia. Só falta a gente pegar e pôr em prática, aleluia, glória a Deus, Então vamos para a palavra de Deus, que você possa ouvir e refletir, não só ouvir, mas praticar a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da seca. Judá chora e as suas portas estão enfraquecidas. Eles se sentam de luto no chão e o clamor de Jerusalém já vai subir. E os seus nobres mandam os seus inferiores buscarem água. Esses vão às cisternas e não acham águas. Voltam com seus cântaros vazios. Ficam envergonhados e confundidos e cobrem as suas cabeças. Aleluia. E os seus nobres mandam os seus inferiores buscarem águas. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com os seus cântaros vazios. Ficam envergonhados e confundidos e cobrem as suas cabeças. Aleluia. Glória a Deus. Por causa do solo ressecado, pois que não havia chuvas sobre a terra, os lavadores ficam envergonhados e cobrem as suas cabeças. Aleluia. Pois até a serva no campo pare e abandona sua cria, porquanto não há erva. E os asnos selvagens se põem nos altos escalvados e, ofegantes, sorvêm o ar com os chacais, desfalecem os seus olhos, porquanto não há ervas. Aleluia. Postos que as nossas iniquidades testifiquem contra nós, ó Senhor, opera tu por amor do teu nome, porque muitas são as nossas rebeldias. Contra ti havemos pecado. Aleluia. Ó Senhor da glória. Aleluia. Pois esperança de Israel e redentor céu no tempo da angústia, porque seria como o estrangeiro na terra e como o viandante que arma a sua tenda para passar a noite. Aleluia. Glória a Deus. Porque serias como homem surpreendido, como valoroso que não pode livrar. Mas tu estás no meio de nós, Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares. Aleluia. Assim diz o Senhor acerca desse povo, pois que tanto gostaram de andar errantes, e não destiveram seus pés. Por isso o Senhor não vos aceita, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Aleluia. Irmãos,
Aleluia. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por esse povo para seu bem. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e oblações, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome e pela peste. Então disse eu: quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e obrações, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome e pela peste. Então disse eu: Senhor Deus, eis que os profetas lhes dissem: não verei espada, e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira nesse lugar. Aleluia. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Não vos enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes farei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem: nem espada, nem fome haverá nessa terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Aleluia. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem os sepulte a eles, às suas mulheres, aos seus filhos e às suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás essa palavra: os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem filha do meu povo está gravemente ferida, muito dolorosa chaga. Aleluia. Se eu saio ao campo, eis os mortos à espada, e se entro na cidade, eis os debilitados pela fome no profeta, e os sacerdotes percorrem a terra e nada sabe. Aleluia. Aleluia. Porventura já de todo rejeitaste ajudar? Aborrece a tua alma, Sião, porque nos feristes de modo que não há cura para nós? Aguardamos a paz, e não chegou bem porque o tempo da cura, eis o pavor. Aleluia. Ah, Senhor, reconhecemos a nossa impiedade e a iniquidade de nossos pais, pois contra-te havemos pecado. Não vos desprezes, por amor do teu nome, não tragas o próprio sobre o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu pacto conosco. Ah, porventura, entre os deuses falsos das nações, algum que faça chover? Ou podem os céus dar chuvas? Não é sobre o Senhor, nosso Deus,
portanto em ti esperaremos, pois tu tens feito todas essas coisas. Há, porventura, entre os deuses falsos das nações, algum que faça chover? Ou podem os céus dar chuva? Não és tu, ó Senhor, nosso Deus? Portanto, em ti esperaremos, pois tu tens feito todas essas coisas. Ó glória! Só Ele pode fazer todas essas coisas. Ó glória! Né, irmãos? Só Deus. Aleluia. Agora vamos para Jeremias 15. Aleluia. Deus é bom, Deus é poderoso, só Ele, né? Aleluia. É digno de toda a honra e também de toda a glória. Aleluia. Disse-me, porém, no Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não poderia estar a minha alma com esse povo. Lançam de diante da minha face e saiam eles. Aleluia. E quando te perguntarem para onde iremos, dirás, assim diz o Senhor, os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro. Aleluia. Pois os visitarei com 4 gêneros de destruidores, diz o Senhor, com espada para matar, e com cães para os deslacerarem, e com as aves do céu e os animais da terra, para os devorar e os destruir. Aleluia. Deus é amor, mas também Deus é fogo consumidor. Aleluia. Muitos respeitos nas coisas de Deus. Aleluia. Entregá-lo-sei pela ser um espetáculo horrendo perante todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem se compadecerá de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristecerá por ti? Quem se desviará para perguntar pela tua paz? Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de minha... Aleluia. E os padejei com a pá nas portas na terra, e desfilei, destruiu o meu povo, não voltaram dos seus caminhos. Aleluia, glória a Deus. As suas viúvas pais se me têm multiplicado do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre eles, até sobre a mãe de jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela angústia e temores. Aleluia. A que dava à luz 7 se enfraqueceu, expirou a sua alma, possilhou-se o sol ainda dia. Ela se confundiu e se envergonhou, e os que ficaram deles os entregarei a espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Cantarabacébia, rabassúbia, cantarabá, rabacébia. Aleluia. Santo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Ai de mim, minha mãe, por que me deste a luz?
homem de rixas e homens de contendas para toda a terra. Nunca lhe emprestei com usura, e nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Assim seja, ó Senhor, se jamais deixei de suplicar-te pelo bem deles, ou de rogar-te pelo inimigo no tempo da calamidade e no tempo da angústia. Pode alguém quebrar o ferro do norte e o bronze? Aleluia. As tuas riquezas e os teus tesouros eu vos entregarei sem preço aos saques. Isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os seus limites. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E farei que sirvas os teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Aleluia. Tu, ó Senhor, me conheces. Lembra-te de mim, visitai-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que é por amor de ti tenho sofrido afrontas. Aleluia. Acharão-se as tuas palavras, e eu as comi, e as tuas palavras eram para mim o gozo e a alegria do meu coração. Pois levo o teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Aleluia. Aleluia. Não me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Sentei-me a sós sobre a tua mão, pois me encheste de indignação. Porque é perpétua a minha dor e incurável a minha ferida, que se recusa a ser curada. Serás tu para mim como ribeiro e usobre, e como águas inconstantes. Aleluia. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te restaurarei para estares diante de mim, e se apartarem o precioso do vinho. Será como a minha boca, torne-se eles a ti, mas não voltes tu a eles. Ó Santo de Israel. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. E eu te porei contra esse povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei das mãos dos inimigos, e livrar-te-ei da mão dos cruéis. Cantarabá, sebea cantarabai, e arrebatar-te alabara súbia, labácia cantarabá súbia, cantarábia, bananaceri cantarabácia. Aleluia, Senhor. E arrebatar-te-ei das mãos dos inimigos, e livrar-te-ei das mãos dos cruéis. Na cantarabás. Aleluia, Senhor. Aleluia. Esse foi o capítulo 15 de Jeremias. Vamos para o capítulo 16. Aleluia.
Tô um pouco gripado, irmãos. Vai me perdoando aí, porque um pouco gripado, mas a gente não vai deixar, por causa da gripe, a gente não vai deixar de trazer a palavra de Deus, não. Vamos continuar com a palavra de Deus. Vamos lá. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não tomarás a ti mulheres, nem terás filhos e nem filhas nesse lugar. Aleluia. Pois assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem nesse lugar, acerca de suas mães que os tiverem e de seus pais que os gerarem nessa terra. Morrerão de enfermidade dolorosas e não serão pranteados nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Pela espada e pela fome serão consumidos. E os seus cadáveres servirão de pasto para as árvores do céu e para os animais da terra. Aleluia. Aleluia. Pois assim diz o Senhor, não entres na casa que está de luto, nem vás a lamentá-los, e nem te compadeças deles. Porque desse povo, diz o Senhor, e tirei a minha paz, benignidade e misericórdia. Aleluia. E morrerão nessa terra tanto grandes como pequenos, não serão sepultados, e não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. Aleluia. Nem pão se dará aos que estiverem de luto, para os consolar sobre os mortos, nem se lhes dará a beber o copo da consolação pelo pai ou pela mãe. Aleluia, Senhor. Santo de Israel. Aleluia. Aleluia. Não entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que perante os vossos olhos, e em vossos dias, farei cessar deste lugar a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Aleluia. E quando anunciares a esse povo todas essas palavras, e eles te disserem, porque pronuncia o Senhor sobre nós todo esse grande mal, qual é a nossa iniquidade? Qual é o pecado que cometemos contra o Senhor, nosso Deus? Ó Santo de Israel. Aleluia. Espera só um pouquinho, irmãos. Só um minuto. É isso aí, irmãos. Vamos continuando aqui a palavra de Deus.
nem pão se dará aos que estiverem de luto, para os consolar sobre os mortos, nem se lhes dará beber o copo da consolação pelo pai ou pela mãe. Aleluia. Glória a Deus. Deus de poder e de glória. O Senhor. Não entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber. Aleluia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que perante os vossos olhos e em vossos dias farei cessar desse lugar a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Aleluia, Senhor, Deus de Israel. Aleluia. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que perante os vossos olhos e em vossos dias farei cessar desse lugar a voz de gozo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Aleluia. E quando anunciares a esse povo todas essas palavras, e eles te disserem: porque pronuncia o Senhor sobre nós todo esse grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Aleluia. Aleluia. Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram e adoraram, e a mim me deixaram, e não guardaram a minha lei. Aleluia. E vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que andares, cada um de vós, após o pensamento obstinado do seu mau coração, recusando ouvir a mim. Aleluia. Portanto, eu vos lançarei fora dessa terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós e nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos de dia e de noite, pois não vos concederei favor algum. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Deus de Israel. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que não se dirá mais: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas sim vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei fazer voltar à sua terra que dei aos seus pais. Eis que mandarei vir muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois mandarei vir muitos caçadores, os quais os caçarão de todo o monte e de todo o outeiro, e até das findas das rochas. Antaravassúbia. Pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, não se acham eles escondidos da minha face, nem está sua iniquidade encoberta aos meus olhos. E eu retribuirei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque contaminaram a minha terra com os rotos inéditos dos seus ídolos detestáveis,
e das tuas abominações encheram a minha herança. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde as extremidades da terra e dirão: nossos pais herdaram só mentiras e vaidades em que não havia proveito. Aleluia. Aleluia. Pode um homem fazer para si deuses? Estes tais não são deuses. Portanto, eis que lhes farei conhecer. Sim, dessa vez lhes farei conhecer o meu poder e a minha força, e saberão que o meu nome é Jeová. Que meu nome é Jeová. Aleluia. Esse foi o conteúdo de hoje, né? E foi do capítulo 13 ao capítulo 16 de Jeremias. Amém? Glória a Deus. Ficou um pouco longo o conteúdo, porque eu parei para poder ver ali, atender a porta, que chamaram ali na porta, mas glória a Deus. Estamos aqui, acabamos de ler Jeremias, né, através dos leitores de telas. Jeremias do 13 ao 16. Aleluia. Então já convido você para orar. Aleluia, glória a Deus. Mas antes de orar, eu quero fazer um apelo para você mais uma vez. Você que não é crente, você que não é cristão ainda. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, irmãos. Não espera mais tempo, não. Aceita Jesus hoje. Você está precisando fazer uma nova aliança com Cristo. Faz uma nova aliança e fica na fiação de Deus. Então vamos orar. Coloca sua mão no seu coração. Coloca todos os seus pedidos nas mãos de Deus. E vamos orar nesse dia. Meu Senhor, meu Deus, mais uma vez estamos aqui, Pai, te pedindo licença para entrar na sua presença nessa hora, Senhor. Deus de poder e de glória, estamos aqui, Pai, porque somos dependentes de Ti, Senhor. Acabamos, Senhor, de ouvir a Sua palavra, Pai, que se encontra em Jeremias, Senhor, do capítulo 13 ao capítulo 16. Acabamos de ouvir, Senhor, a Tua palavra, Pai, que o Senhor possa, Senhor, fazer de nós também um profeta, Senhor. Deus de poder e de glória, estamos aqui, Senhor, porque somos dependentes de Ti, Senhor. E já estamos crendo, Pai, que o Senhor vai visitar pessoas hoje, que o Senhor está visitando pessoas agora, Senhor, aonde quer que essa pessoa esteja. Ô Senhor, já estamos crendo, Pai, que o Senhor é o Rei dos Reis. Aleluia, Pai, já estamos crendo, Senhor, que o Senhor está entrando com providência nessa causa. Eu já estou crendo, Pai, que o Senhor está visitando pessoas, aleluia, nos hospitais, nos presídios, aleluia, ó Pai, Deus, nas UPAs, Senhor, Deus de poder e de glória, Pai, aquelas pessoas, Senhor, que está sendo, Pai, humilhado nesse momento, Senhor, que o Senhor vai de encontro a essas pessoas, aleluia, Pai, coloca alegria nesses corações, porque nós já estamos crendo, Pai, que o Senhor não dispensa ninguém com as mãos vazias, Senhor. Pai, vai de encontro a essa pessoa nesse momento. Pai, que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, a essa pessoa agora, Pai. Pessoas que são humilhadas, pessoas que são, Pai, aleluia, jogadas no chão, aleluia. Oh, glória a Deus, Pai, tira da lama, Pai, coloca em terra seca, segura na mão, Senhor, dá uma injeção de ânimo a quem está fraco. Oh, labaracébia, cantarabaçúbia. O Senhor vai de encontro, Pai, a seus filhos nessa hora, Senhor. Vai de encontro, Pai, a essa pessoa, onde quer que esteja. O Senhor da glória, estamos aqui, Pai, porque nós acreditamos no sobrenatural do Senhor. O Senhor, estamos aqui, Pai, porque nós acreditamos que só o Senhor é o Rei dos Reis, aleluia, o médico dos médicos, advogado dos advogados, promotor dos promotores. O cantarabacébia, cantarabaçúbia, o Senhor vai de encontro, vai, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te clamo nessa hora, Pai, Deus de poder e de glória, eu te peço, Senhor,
Vá de encontro a essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu já te agradeço, Pai, por esses minutos, por esse minuto de oração, Senhor. Eu já te agradeço, Pai. Eu tenho certeza que essa oração está chegando com cheiro suave nas suas narinas. Oh, Senhor da glória, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Pai, continua com as suas mãos, Pai, seguro na direção da minha vida, porque eu sei que se o Senhor estiver na direção, meu Deus, estou indo no caminho certo. Pai, continua com as suas mãos na direção da minha vida, Pai. E aleluia, glória a Deus, Pai, que o Senhor, aleluia, sempre esteja seguro na direção da minha vida, me levando para o caminho certo, o caminho de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o conteúdo de hoje. E desde já, se você não for inscrito ainda, se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho de notificações, mas você que já é inscrito, que continua conosco, né, compartilhando, deixando o seu joinha e também o seu comentário. Amém, meus irmãos? Amanhã estamos de volta com mais conteúdo da Palavra de Deus.